Saudações, aqui é o professor Carlos Augusto e estamos aí fazendo mais um vídeo e hoje vamos falar de uma peça jurídica muito importante que todo mundo já estudou bastante, já estudou lá em Constitucional um pouquinho, depois estudou bastante em processo civil, com certeza. A peça é o recurso extraordinário. O recurso extremo, né? É assim que ele é conhecido no judiciário, o recurso extremo, é a última coisa que se faz, recurso extraordinário. Fica o recado, né? O objetivo desse vídeo não é ficar tratando de detalhes processuais, questões assim que um professor de processo civil, eu não sou professor de processo civil, que um professor de processo civil faria com muita propriedade. Não, isso não é o propósito. O objetivo desse vídeo, isto sim, é passar para quem estiver ouvindo elementos necessários que deem segurança para a confecção de uma peça recursal desse tipo. Ou seja, vamos ver como é que faz mesmo um recurso extraordinário. E será que eu já fiz recurso extraordinário? Já fiz pencas de recursos extraordinários. Todos deram certo? Não. Uma boa parte dos recursos extraordinários que você apresenta, eles não são ou conhecidos ou providos. Existe um filtro muito grande com relação a isso no judiciário, né? E nem sempre quem você está representando tem razão. Eu sou procurador do município e às vezes ganha, às vezes se perde, isso é normal. Mas eu já atuei em muitos recursos extraordinários, e isso já há muito tempo. Então eu acho bacana estar aqui com quem está assistindo, né? Eu acho bacana estar aqui nós trocando uma experiência com relação a isso, ao recurso extraordinário. Bom, primeiro, pertinência do recurso extraordinário. Está lá na Constituição Federal, no artigo 102, inciso 3º. Então, você vai ter casos lá onde a Constituição Federal ou ela está sendo descumprida, ou ela vai estar sendo interpretada de uma determinada forma que afronta uma outra decisão, a decisão de um outro tribunal. Então você vai ter ali um fundamento constitucional para o recurso especial. Aliás, recurso extraordinário, especial foi outro vídeo. Então você vai ter ali a fundamentação no artigo 102, inciso 3º da nossa Constituição Republicana. É interessante que a letrinha artigo 105, inciso 3º, alíneas é a letrinha, né? Alíneas A, B, C e D. É interessante que as alíneas A, B e C falam de matéria constitucional. E a linha D não fala de matéria constitucional. Daqui a pouco a gente vai ver que isso aí tem uma importância prática muito grande. Uma questão boa para concurso, exame de OAB. É uma questão interessante, viu? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Eu vou formular um raciocínio sobre isso. Bom, o recurso extraordinário, ele é interponível contra decisão que, em última instância, ela tenha, assim, de uma forma geral, vamos esquecer a questão da linha D, daqui a pouco a gente fala dela, de uma forma geral, uma decisão que descumpriu a Constituição Federal. Vamos fazer assim para ficar mais fácil, para a gente não ter que ficar falando todas as hipóteses, né? Então, basicamente, nós vamos ter aí o recurso extraordinário interponível contra uma decisão que, em última instância, teria violado a Constituição Federal. Pronto, vamos falar assim. Essa decisão, ela normalmente é um acórdão. Então você vai ter um acórdão do Tribunal de Justiça, um acórdão do Tribunal Regional Federal, então você vai ter essa decisão. Pode ser uma decisão monocrática também, dependendo, né? Um acórdão, né? É um acórdão mesmo. Bom, mas aí, um detalhe.
tem caso, tem hipótese em que você vai ter um recurso extraordinário contra a decisão de primeiro grau. Difícil, mas acontece. Acontece. Difícil, mas acontece. Quer dizer, não é que é difícil, é que é uma hipótese que a gente pensa menos, porque normalmente a gente imagina, opa, recurso extraordinário contra a decisão de última instância de um tribunal. Então você pensa numa decisão monocrática, de uma corda, mas lá do tribunal, certo? Você não pensa em decisão de primeira instância, primeiro grau. Mas pode acontecer. E vou dar dois casos. Primeiro, no caso do procedimento do juizado especial. Nesse caso, você tem uma turma recursal, se for Justiça Federal, e você tem e você vai ter também gente, fugiu o nome. Nossa, no meio da gravação fugiu o nome. Peraí, a turma recursal. Colégio recursal. Eu não vou refazer o vídeo por causa disso, não. E também eu não tô sabendo fazer corte, edição, essas coisas, né? Então vocês vão perdoar. Então, se você tiver uma decisão da turma recursal, se for pequenas causas da Justiça Federal, ou do colégio recursal, que são as pequenas causas da Justiça Estadual. Se você tiver uma decisão desses colegiados que agridem a Constituição Federal, que maltratam a Constituição Federal, aí é interponível o recurso extraordinário. É assim, porque é decisão que de última instância, porque qual seria o outro recurso? Você teve uma sentença proferida num procedimento do juizado especial. Dessa sentença, você vai interpor recurso inominado. Recurso inominado, ele foi, vamos supor, improvido pelo colégio recursal. Nesse improvimento se maltratou a Constituição Federal. Qual recurso você vai apresentar dessa decisão? Não tem recurso, outro recurso. Se você não pensar em termos de recurso extraordinário, tendo havido maltrato da Constituição Federal. Atenção isso, hein? Então o que você vai apresentar é recurso extraordinário mesmo. É interessante isso, porque quando nós falamos no outro vídeo lá do recurso especial, eu falei, se tiver maltrato à lei federal, nesse caso aqui, do juizado especial, do colégio recursal, aí não cabe recurso especial. É porque o artigo 105, inciso 3º da Constituição, quanto ao recurso especial, fala que ele é interponível contra a decisão de tribunal. E o colégio recursal não é tribunal. Já o artigo 102, inciso 3º da Constituição, diz que é interponível recurso extraordinário quando houver decisão judicial. Lá não fala que é decisão de tribunal, não é, que é decisão de tribunal. Então, por mais esquisito que seja, da decisão do colégio recursal que tenha maltratado a Constituição Federal, vai caber sim recurso extraordinário. Mas se ela tiver maltratado a legislação federal, não vai ser cabível recurso especial. Não vai. Então, olha só, ela comporta recurso extraordinário, mas não comporta recurso especial. Tudo isso foi caso pensado? Tenho minhas dúvidas. Eu não sei se nos debates da Constituição isso foi tratado, ou se foi só uma questão de terminologia jurídica que gerou essa situação. A palavra eu não sei explicar para vocês, viu? Bom, mas a situação é essa. Então, de uma decisão do colégio recursal, se maltratar a Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. Mas se maltratar a legislação federal, não cabe recurso especial. Tem um outro caso, viu? É na hipótese da execução fiscal de baixo valor. Então nós temos aí o artigo 34 da Lei Federal 6.830 de 1980, que estabelece que nas execuções fiscais de baixo valor, e consequentemente nos embargos do devedor à execução fiscal de baixo valor, o recurso contra a sentença não vai ser apelação, vai ser um recurso chamado de embargos infringentes, cujo prazo é de 10 dias úteis e que é julgado pelo mesmo juiz que deu a sentença. Ele profere uma segunda sentença. Lá no vídeo do recurso especial eu falei, é difícil o juiz voltar atrás, né? É difícil, né? Difícil. Mas de qualquer forma, se na primeira sentença, na segunda sentença, se for tratado de matéria constitucional, se houver maltrato à Constituição Federal pela decisão,
cabe recurso extraordinário de uma sentença, cabe recurso extraordinário de uma sentença. E mesmo comentário lá do caso anterior. Agora, se ela maltratar a legislação federal, sentença não comporta recurso especial. Olha só que coisa engraçada, comporta recurso extraordinário, mas não especial. Coisas do direito, né? Bom, então, cabimento do recurso extraordinário está lá no artigo 102, inciso 3º da Constituição. Então, vai lá e estuda, tal, né? Vai estudar bastante em processo civil, direito constitucional. Bom, o que nos interessa aqui? Fazer a peça. Então, isso que nos interessa, né? Vamos falar uma coisinha interessante sobre essa peça. Ela é dividida em duas: petição de interposição perante o desembargador presidente do tribunal recorrido ou desembargador vice-presidente do tribunal recorrido. E a petição com as razões. Nas razões do recurso extraordinário, você tem que colocar duas preliminares. Uma é o pré-questionamento. Ou seja, você vai mostrar que aquele tema da constitucionalidade ele já foi decidido lá atrás nas decisões judiciais precedentes. Então você provocou aquela matéria e o tribunal apreciou. E se você tivesse provocado e o tribunal silenciou? Então, na sua apelação, você invocou uma matéria constitucional dizendo, olha, a sentença está violando a Constituição, não sei o que e tal. E o tribunal ficou omisso, não falou nada sobre isso. Aí que está. Você tem que ter tido a atenção necessária, ter lido o acórdão, constatado a omissão do acórdão contra esse tema e apresentado embargos de declaração. Aí sim você pode apresentar depois o recurso extraordinário. Por quê? Se o acórdão ele não tratou daquele tema da violação da Constituição Federal, a matéria não foi pré-questionada. Então você não vai ter como apresentar o recurso extraordinário. Essa questão do pré-questionamento é matéria jurisprudencial. Nós não vamos ter um dispositivo da Constituição Federal, um dispositivo do Código de Processo Civil que fala, tem que ter pré-questionamento. Não, isso é jurisprudencial. E não tem como lutar contra isso. Você vai fazer essa preliminar nas suas razões de recurso extraordinário. Outra questão interessante é a repercussão geral. Então a Constituição Federal ela estabelece que existe necessidade de ser demonstrado no recurso extraordinário a repercussão geral. Isso está no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal. O que é essa repercussão geral? Bom, de uma forma assim bem simples de se entender, é a constatação de que a decisão naquele processo vai gerar um precedente. Então essa decisão naquele processo, ela vai acabar tendo um alcance que ultrapassa o interesse das partes envolvidas. Ou seja, é uma questão muito importante. Então está lá essa previsão da repercussão geral no artigo 102, no parágrafo 3º. Aí, completando, você vai lá no Código de Processo Civil e dá uma olhadinha no artigo 1035. Lá fala sobre repercussão geral. Então, eu tenho minha colinha aqui, né, que é para não perder o rumo. Eu tenho minha colinha aqui. Então, olha só. A repercussão geral, ela diz respeito a questões que sejam relevantes sob a ótica econômica, política, social ou jurídica, que demonstre que aquela questão ela ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Ou seja, está se chamando a atenção do Supremo Tribunal Federal a uma questão que vai ter importância em outros casos que tem uma relevância muito grande, como definido pelo Código de Processo Civil. Inclusive, o Código de Processo Civil, artigo 1035, nos seus parágrafos, né, ele estabelece que já se presume que haverá repercussão geral se o recurso extraordinário estiver sendo contra um acórdão que contraria súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Ou então, contra um acórdão que tenha declarado inconstitucional uma lei federal. Aí já é presumida a repercussão geral. Bom, então,
tem que colocar a preliminar de repercussão geral. Ah, eu esqueci. Seu recurso não vai ser conhecido. Não vai ser reconhecido seu recurso extraordinário. Por mais bem feito que seu recurso extraordinário tenha sido, assim, por mais bem feito que ele tenha sido, assim, elaborado assim, de modo, assim, impecável, se você esquecer, assim, por mais que sua argumentação seja extremamente convincente, por mais que você demonstre que aquela decisão tem que ser reformada, se você esquecer de colocar a preliminar de repercussão geral, seu recurso extraordinário não vai ser conhecido. Olha que judiação. Bom, então vamos já partir para a peça, né? Vamos já partir para a peça, para o vídeo não ficar longo demais, falar o necessário. Vamos ver como é que é feita a peça. Duas peças, na verdade, a petição de interposição e, junto com ela, anexo a ela, as razões do recurso extraordinário. Então vamos lá. A petição de interposição. Endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de tal estado. Se estiver correndo na Justiça Federal, o endereçamento fica assim: excelentíssimo senhor doutor, desembargador do Tribunal Regional Federal de tal região. Pronto, temos o endereçamento. Então, a petição de interposição, ela é dirigida ao tribunal que proferiu a decisão que está sendo recorrida. E as razões são dirigidas ao Supremo Tribunal Federal. Bom. Agora vamos pular umas 5 linhas, colocar o número do processo, lembrando que o número único, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele tem 20 algarismos, 20 dígitos, lembrando isso. Então vamos pular 5 linhas, colocar o número do processo, pular mais umas 5 linhas, mais ou menos. Se você pular 6, ou 4, 3, ou 7, não importa, tá? É uma questão de estética aí, de costume. E vamos lá, fica assim a petição de interposição. Fulano de tal, já qualificado, por meio do seu advogado, nos autos da ação de tal tipo, vamos fazer de conta que é uma ação anulatória fiscal, pronto. Nos autos da ação anulatória fiscal, movida contra o município tal, o estado tal, a União Federal, aí vai depender do caso. Vírgula. Contrariado com o acórdão de folhas tais, considerando que foi um acórdão, de repente pode ser até uma sentença, depende do caso concreto, viu, gente? Com fundamento no artigo 102, inciso 3º, a linha tal da Constituição Federal, vem interpor, essa é a palavrinha que tem que ser usada em recursos, interpor, vem interpor recurso extraordinário, conforme as razões anexas, vírgula, requerendo a intimação da parte contrária para responder ou contra arrazoar. São 2 palavrinhas, tá? Contra, tracinho, arrazoar, hífen, né? Contra, hífen, arrazoar. Vírgula, com posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal para aguardada reforma. Ponto final. Agora a parte autenticativa da peça. Local, data, advogado, OAB. Então fizemos a petição de interposição. E numa outra folha, petição de interposição numa folha, uma outra folha, né? Folha física, virtual, depende de como você estiver fazendo, né? Hoje nos tribunais e no Supremo é só processo virtual, então é tudo peticionamento eletrônico. Bom, então na outra folha, física ou virtual, vamos fazer as razões. Então vamos começar lá em cima. Razões de recurso extraordinário. Na linha de baixo, vamos colocar assim, entre parênteses, ou então um tracinho,
pelo recorrente fulano de tal. Vamos pular umas 2, 3 linhas e vamos colocar assim o número do processo. O processo número tal. Podemos colocar também ação de tal tipo, sei lá, ação anulatória fiscal. E na linha de baixo ainda podemos colocar recorrido, município, estado tal, União Federal, aí depende do caso. Vamos pular mais umas 2, 3, 4 linhas e vamos fazer o vocativo. Tem o vocativo genérico, que é aquele que eu recomendo assim para vocês quando ficar na dúvida, que é eméritos julgadores, exclamação. Serve para tudo quanto é recurso judicial, administrativo, é uma beleza. Eu acho que só não vai servir naquele caso dos embargos infringentes de execução fiscal, baixo valor. Porque é julgador singular, né? O mesmo juiz. Aí não vai ser eméritos julgadores. Aí você podia falar emérito julgador. Bom, isso é outra história. Agora, se você quiser um endereçamento, um vocativo bem assim específico para o STF, vamos usar o seguinte: eméritos ministros do Supremo Tribunal Federal, exclamação. Pode falar eméritos julgadores e depois os eméritos ministros? Pode, fica bacana. Não tem problema, fica bacana. E pode ter outros endereçamentos que são válidos também. Vamos pular algumas linhas e já vamos começar. Primeira parte da peça. Qual que vai ser a primeira parte da peça? Repercussão geral. Então nós vamos colocar a repercussão geral aí. Um detalhe, olha que perguntinha bacana para concurso, para exame de ordem, ou para prova, né? Olha que questão legal. Todo recurso extraordinário tem que ter a preliminar de repercussão geral? Pensa direitinho. Porque a gente fala tanto de repercussão geral, a gente vê o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, a gente vê o 1035 do Código de Processo Civil. Pensa direitinho. Olha, a resposta é não. E tem uma exceção. Por quê? Repercussão geral diz respeito às questões constitucionais tratadas naquele processo. Só que nós temos lá a linha, letrinha, né? Nós temos a linha D do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Republicana, que estabelece que também é pertinente o recurso extraordinário no caso de decisão que tenha julgado válida lei local contestada em face de lei federal. Então você não está falando aqui de Constituição, você está falando de ser declarada válida uma lei local que está sendo questionada em face de uma lei federal. Então vamos supor que tem um dispositivo aí do Código Tributário do município que está sendo discutido e que está sendo confrontado com o Código Tributário Nacional. E aí o acórdão, sei lá, ele julga, o acórdão, por exemplo, ele julga válido esse Código Tributário Municipal, que é uma lei local. Válido em relação ou seja, obedece ao Código Tributário Nacional. A gente não está falando aqui de Constituição Federal, mas está falando de recurso extraordinário. É um recurso extraordinário, onde a temática não é a Constituição Federal, e sim a lei federal. Olha que coisa engraçada. Se não fala de temática constitucional, não é pertinente a repercussão geral. Por quê? Repercussão geral significa o trato de uma questão constitucional. Se o recurso extraordinário ele for fundamentado no artigo, fundamentado, no artigo 102, inciso 3º, a linha D da Constituição, ali não tem matéria constitucional que está sendo analisada, que vai ser analisada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Ali nós temos o quê? Uma lei local que foi considerada válida perante uma lei federal. Então, nesse caso, não tem temática constitucional. Logo, nesse caso específico, você não precisa colocar a preliminar de repercussão geral. Olha que coisa. Bom, vamos continuar agora. Vamos fazer a nossa peça. Essa preliminar de repercussão geral não é uma coisa de outro mundo não, viu? É simplesinha. Então vamos
vamos colocar assim, um exemplo só, tá? Da repercussão geral. Vamos colocar algo mais ou menos assim. A temática do presente recurso extraordinário, ela guarda repercussão geral. Porque a matéria tratada nos autos servirá de precedente para inúmeros outros casos que envolvem matéria tributária ou tal matéria jurídica e terá reflexos em futuros julgamentos, por futuros julgamentos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto de outros tribunais. Ponto. Portanto, está se pondo ao crivo do... Ficou legal, hein? Está se colocando ao crivo do Supremo Tribunal Federal uma matéria cujo interesse extrapola aquele das partes envolvidas. Ponto. Ficou bacana, eu achei, hein? Ficou bacana. Para anotar é só voltar ao vídeo, né? Mais devagarzinho, porque eu falei meio rápido, e colocar. Fica mais ou menos assim, viu? É uma simplificação, tá? Mas para entender como você coloca, tá bom? Que é a preliminar de repercussão geral. Então você explica. Olha, essa temática aqui desse recurso extraordinário, ela é importante por tal e tal e tal motivo. Então, ela extrapola o interesse das partes envolvidas. Ela tem um interesse, um alcance que vai além das partes litigantes. Então, vamos colocar assim. A outra preliminar que você tem que colocar é o do pré-questionamento. É uma palavrinha só, pré-questionamento. Não tem acento e não tem hífen no meio. Pré-questionamento. Não tem. É uma palavra só, pré-questionamento. Então isso significa que aquela matéria constitucional, ela já foi tratada antes. Ou constitucional, naquele caso da letra D, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes assim, porque senão vai ficar cansativo. Então a gente já ajusta a nossa mente para isso, tá? Então nós temos que mostrar que aquela temática que está sendo tratada no recurso extraordinário, ela já foi antes apreciada pelo judiciário. A gente mostra isso. Como que fica uma preliminar de pré-questionamento? Mais ou menos assim. Do pré-questionamento. A temática constitucional do presente recurso extraordinário já foi apresentada aos órgãos julgadores precedentes, conforme se observa folhas tais, sendo pelos mesmos devidamente julgada. Pronto. Você mostrou que aquela matéria já foi apreciada antes. E se ela não tivesse sido apreciada? Teria que ter entrado com embargo de declaração para suprir a omissão. Bom, aí vamos prosseguir. Próxima parte dessas nossas razões, que podemos chamar da decisão recorrida, ou então dos fatos, não importa o nome. O que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar um resuminho da decisão recorrida e de todos os seus argumentos, todos os seus fundamentos. Aliás, decisão não tem argumento. Argumento você vai ter no recurso, na inicial, né? A decisão judicial ela tem fundamentos. Então, você vai apreciar todos os fundamentos daquela decisão judicial que é recorrida, sem esquecer de qualquer um que seja. Se você esquecer de apreciar um dos fundamentos, isso vai fazer com que o seu recurso não seja conhecido, viu? Então você vai colocar todos os fundamentos da decisão recorrida. A próxima parte da peça, que nós podemos chamar do direito, então dos motivos de reforma, você escolhe. Aqui nós vamos desenvolver a tese jurídica, com doutrina, com jurisprudência, com transcrição de dispositivos legais, com uma boa argumentação, apreciando toda a temática pertinente, apreciando todos os fundamentos da decisão recorrida e pronto, né? Cada um vai desenvolver, né? Eu gosto de começar assim essa parte com uma frase de efeito, algo assim, algo que seria mais ou menos assim: olha, a decisão recorrida, ela afronta o artigo tal da Constituição Federal por tal motivo. Pronto. Depois desenvolve bastante, mas cada um faz do seu jeito, né? E no finalzinho o pedido. Como que fica o pedido? O pedido
Ele é simples, mais ou menos assim. Diante de tudo que foi exposto, pede-se que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido, reformando-se a decisão recorrida, com a finalidade de julgar procedente ou improcedente e tal. A presente ação como medida de justiça. Tem gente que coloca como medida da mais lídima justiça, cada um vai colocar assim do jeito que achar que fica melhor, né? Cada um tem um gosto, um estilo de fazer a peça. E pronto. Acabou, não precisa ser mais complicado do que isso. Depois colocamos a parte autenticativa, que é local, data, advogado, OAB, e está feita a peça. Eu falei advogado OAB e lembrei de uma coisa. Muitas vezes o exame da OAB, o espelho da correção, ele exige que quando você faz um recurso, você tem colocado lá no comecinho, que é uma justificativa do cabimento daquele recurso, por que ele cabe, não é? E do prazo, por que é tempestivo. Não é um requisito legal ter uma peça, ter isso numa peça, certo? Então, quando você faz um dia a dia, você não precisa colocar isso. Você pode colocar se quiser, mas não precisa. Agora, para fins de OAB, tem atenção a isso, viu? Então, como quando o candidato está fazendo o exame do OAB, ele ainda não sabe, não tem acesso ao espelho de correção, né? Só vai ser depois que ele entregar a prova, no dia seguinte, depois. Então, ele não sabe. Então, na dúvida, coloca o cabimento e a tempestividade. Fica mais ou menos assim, do cabimento. A decisão recorrida, ela confrontou a Constituição Federal. E, portanto, nos termos do artigo 102, inciso 3º, a linha tal, A, B, C ou D, da Constituição Federal, é interponível o recurso extraordinário, vírgula, cujo prazo é de 15 dias úteis, né, conforme artigo tal do Código de Processo Civil. Agora de cabeça eu não lembro, desculpa aí. Aí cada um vai pesquisar. Então é interessante isso, viu? Você, quando for fazer um exame de ordem, às vezes até um concurso público, dependendo, você colocar a pertinência e a tempestividade do recurso, o cabimento e a tempestividade do recurso. Então fica o conselho, né? Bom, obrigado a todos pela atenção dispensada até aqui o vídeo. Ele ficou meio compridinho, eu tinha falado que ia fazer vídeos de 15 minutos e tal, mas foi necessário, né? Foi necessário chegar até aqui 32, quase 33 minutos. Deixa eu desligar antes de fazer 33 minutos. Então, brigadão pela atenção e bom estudo para todo mundo, viu? Tchau.